a ideia principal da meiose, que é acontecer de formas genéticas, tá bom? Então, lembrando que na mitose nós tínhamos uma célula-mãe, né, que passava por 4 etapas, prófase, metáfase, anáfase, telófase, e no final desse processo, o produto seria 2 células idênticas, correto? Na meiose é um pouquinho diferente. Por quê? Nós vamos ter aí, ao invés de 4 etapas, nós vamos ter 8 etapas. Tá? E essas etapas vão ser divididas em 2 grupos. Um que é chamado de meiose 1 e o segundo que é meiose 2. Tá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter 2 prófases, 2 metáfases, 2 anáfases e 2 telófases. Tá? Então, a ideia aqui é justamente você saber identificar qual desses processos é, porque o acontecimento é o mesmo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de metáfase 1 e metáfase 2, por exemplo, nós vamos ter as mesmas coisas. Os cromossomos vão estar lá na placa vetorial, vão estar no meio da célula, só que os cromossomos vão estar diferentes, né? Então, justamente, isso é que a gente vai ter que se focar, tá bom? Mesma coisa para a anáfase 1 e a anáfase 2. Os cromossomos vão estar se separando, né? Mas tem diferença também entre o que vai acontecer na primeira etapa e na segunda etapa. Eu acho que a parte mais difícil, né, assim como na mitose, mas que vocês já aprenderam, é justamente na prófase 1, tá? Que é onde vai acontecer todo o processo de diferenciação celular. Então, aqui nas imagens que vocês podem ver, né, eu tenho a intérfase, aquilo que nós já falamos, onde vai acontecer a duplicação dos cromossomos, onde, né, eles começam com uma haploide, vão se duplicar, transformando em diploide, para começar o processo. Isso aqui todo mundo já está afiadinho, né? Então, vocês podem observar que eu tenho aqui, ó. Aqui, ó, né? Eu tenho a intérfase, ok? E vai ser justamente a duplicação dos cromossomos. Eu vou ter 4 etapas, chamadas etapa 1, né, que vai caracterizar a meiose 1, e 4 etapas caracterizando a meiose 2. Tudo bem? Tranquilo para todo mundo? Vamos ver agora os processos. Na prófase 1, aqui a gente vai demorar 20 minutos só nessa daqui. Por quê? Porque na prófase 1 é onde vai acontecer o processo de diferenciação celular. Né? Os nomes não são muito fáceis, mas vocês vão ter que memorizar esses nomes e o que acontece em cada etapa. Tá? Então, lembrando, na prófase 1 é o que vai dar início à meiose. Né? Então, nessa prófase 1, que é o primeiro grupo, nós vamos ter 5 subetapas, beleza? Que é chamado de leptótano, zigótano, paquítano, diplótano e diacinese. Aqui são os nomezinhos das subetapas que vão estar dentro da prófase 1. Tá? Então, eu quero que vocês memorizem as imagens. Né? Então, olhem as imagens para vocês identificarem o processo. Então, eu vou dizer aqui no leptótano, por exemplo. O que a gente consegue ver nessa imagem? Né? Nós vamos ter aqui, ó, a carioteca. Observe que essa carioteca é a mesma coisa, né, que o envoltório nuclear. Ok? Então, está preservado ou não está aqui? Está. Então, aqui a gente consegue ver que está preservado. Está direitinho ainda, né? Muito bem. Nós temos o núcleo, que seria onde vão estar os cromossomos. Então, essa célula está toda preservada, correto? O que vai acontecer aqui no leptótano? Isso é o que vocês precisam memorizar, né? Que é a condensação dos cromossomos duplicados. Por que está duplicado aqui, minha gente? Está duplicado porque já passou pela intérfase, né? Que é onde vai acontecer esse processo, tá bom? Então, lembre que a intérfase é antes da mitose, é antes da meiose, né? É uma fase precursora, uma fase antes, né, de acontecer a divisão celular. Então, observe que no leptótano nós temos a carioteca e o núcleo preservado. Quem quiser anotar isso já vai anotando, né? Para lembrar depois. Leptótano, né? Carioteca e núcleo preservado.
nós vamos ter também aqui a condensação dos cromossomos duplicados. Né? Lembrando que isso já era característico da prófase na mitose também. Ok? Vamos para o segundo, que é a subetapa chamada de zigota. Né? O que vai acontecer nessa subetapa? Nós vamos ter um nome que é chamado de cromossomos bivalentes, né? Que é bi, são dois. Né? Então, nessa etapa, os cromossomos eles vão começar a se aproximar um do outro. Né? Por quê? Para que aconteça a comunicação, a troca de informações genéticas, eu preciso que eles estejam em comunicação. Né? Lembra que nós falamos sobre sinapses, lembra lá o termo sinapse que nós utilizamos no tecido nervoso? Né? O que era a sinapse? Era a comunicação, não era a comunicação entre os neurônios que a gente viu? Então aqui justamente vai acontecer a mesma coisa. Então quando os cromossomos eles se aproximam, tá? Para que aconteça essa troca genética, isso é chamado de sinapse, é a comunicação. E bivalente é nada mais nada menos que quando eles se aproximam. Né? Então no zigótano a gente vai ter aí a aproximação dos cromossomos. Só para ficar mais claro para vocês, né? A aproximação dos cromossomos, que vocês podem colocar entre parênteses, né? Bivalente, para saber o nome técnico. E a segunda informação que vai acontecer é o início da sinapse. Início da sinapse, aí coloca entre parênteses, né? Comunicação entre os cromossomos. Comunicação entre os cromossomos. Tranquilinho aí, gente? Vamos para a terceira subetapa. Gente, essa daqui é a etapa mais importante da prófase 1. Tá? Por quê? É chamada de paquítero. Né? O paquítero é justamente o carro-chefe da prófase 1. Mas por que isso, professor? Justamente porque vai acontecer o crossover. Né? Anota esse termo aí, da termo em inglês, não tem como mudar, né? Mas é justamente o processo que a gente vai considerar a troca de informações genéticas. Tá? Então anote aí que no paquítero acontece o crossover. O crossing over. Tá lá no passo, você não vai conseguir escrever. Crossing over. Na terceira imagem, aqui embaixo. Aqui, ó. Crossing over. Aí o que é isso? O que é isso, Rosângela? É justamente quando os cromossomos eles vão trocar partes da estrutura deles. Né? É como se, por exemplo, a gente trocasse, né? Nós dois, a gente troca um sapato, a gente troca uma roupa, troca um chapéu, troca um acessório com o outro. Né? Então, essa imagem não está tão legal assim, mas aqui, ó, eu quero que vocês imaginem, nessa imagem aqui, ó, a gente tem a sinapse completa, ou seja, eles já estão bem próximos uns dos outros. Eu não sei se vocês conseguem ver essa perninha azul aqui, ó, olha pra cá. Essa perninha azul do cromossomo, ela está encostando aqui, porque ela faz a sinapse, correto? E a pontinha dela ficou vermelha. Consegue ver aqui? Sim. Essa pontinha que está modificada nesse cromossomo azul é justamente a identificação de que já houve a troca genética. Nesse aqui está mais fácil, porque está mais separado já, né? Olha para cá nesse. Só para vocês verem o que eu quero falar. Aqui, ó. Tá vendo que ele é todo azulzinho? Consegue ver? Sim. Mas olha a pontinha dele como ficou aqui, ó. Não ficou vermelhinho? Então, isso é quando já trocou a informação genética. E esse processo de troca de informação é chamado de quê?
Crossover. Vocês são muito meu orgulho. Eu amo vocês. Muito bem. Então vai dar para lembrar que o crossover acontece na paquita. Tá? Vamos para a próxima subetapa, que é chamada de diplota. Mas os cromossomos trocam De informação genética. Diplota. Aí vamos identificar os nomes, tá, minha gente? Luana, você vai lembrar o seguinte: quando, não vai confundir as coisas, tá? Quando a gente fala da troca de informações genéticas entre os cromossomos, o processo é chamado de crossover, tá bom? Mas a região que foi trocada, o pedacinho lá, ela recebe um outro nome, que é chamado de quiasmas, tá? Então olha aqui, ó. O que nós vamos identificar no diplota? A região chamada de quiasmas. Ou seja, eu consigo ver que naquele cromossomo já foi modificado, então isso é chamado de quiasma. É isso que vocês precisam lembrar dessa subetapa, tá? A gente consegue ver claramente a região dos quiasmas. É só a pontinha, né, professor? Só a pontinha. É porque nessa imagem não está muito boa, mas a próxima você consegue ver com mais clareza, tá? Lembrando, Luciano, que isso só acontece na mitose. Tá? Então, apareceu a troca, apareceu a região dos quiasmas, a gente já sabe que não é mitose. Tá? Tranquilo aí? Vamos para a última subetapa, que é chamada de diacinese. Diacinese. Professor, rapidinho só uma informação aqui nesse diplóteno, tem o complexo sinaptonema. Sinaptonema. Quando a gente consegue. Não tem quando a gente fala da sinapse? Que eles vão se aproximar para se comunicar. Sim. Então isso também recebe o nome. Né? É só quando eles estão pareados. Então aqui, ó, tá vendo aqui? Eu pulei essa etapa também. Não falei isso para vocês, né? Que é a sinapse completa. Tá vendo que aqui a gente tem quatro perninhas, 4 cromáticos? Ou seja, 2 cromossomos, um grudadinho no outro. Quando a gente fala da sinapse completa, é a mesma coisa do complexo sinaptonema, que é quando eles estão pareados. É só isso. Tá. Então aqui, eles já no diplota, eles já estão começando a se separar, porque o que eles tinham que fazer, eles já fizeram. Eles começam a se separar. Tá? Por isso que está aqui, ó, o complexo sinaptonema desaparece. Certo. Pode ir pro próximo, gente? diacinese. Diacinese. Agora, ó, detalhe importante. As 4 subetapas anteriores, todas aconteceram com a riboprova nuclear e também o nucleolo preservado. Tá? Então, somente aqui na diacinese é que vai começar a desaparecer essa carioteca e a desaparecer esse nucleolo. Tá bom? Ó, tá vendo aqui, ó, o pedacinho está começando a se fragmentar, a se dispersar, a sumir, né? A desaparecer. Tudo bem? Então, depois que isso acontece, nós vamos ter aqui os bivalentes, lembra lá, né? Que eles estão próximos uns dos outros ainda, mas eles já foram trocadas as informações. A gente consegue ver aqui a região dos quiasmas, né? Então, depois disso, a gente está preparado para fazer metástase. Beleza? Professor, no caso que eu tenho que analisar bem, porque senão eu não entendo. Não tem problema. Né?
A bolinha, no caso, a parte, porque tem a bolinha de dentro e a bolinha de fora. A bolinha de fora é a membrana. Membrana plasmática. Aí a de dentro é que vai. A membrana plasmática não vai sumir nunca. Certo. Tá? Ela só vai, na verdade, vai se dispersar um pouquinho quando ela for se dividir em duas células, que ela vai ser literalmente cortada ao meio. Né? Mas a única coisa que some é a carioteca e o núcleo. Ah, tá. Assim como ela desaparece na prófase, lá na telófase ela é reconstruída, que é a última etapa, tá? Tá. Beleza? Aí, professor, dê uma dica pra gente, pra gente memorizar essas etapas, porque eu sei que o senhor pode cobrar isso, que o senhor adora esses nomezinhos, né? Aí tem a frasezinha que você lembrar, tá? Linda, Olha, zebra, pastando durante o dia. É a frase que vocês lembrarem das etapas. Né? Na prova a gente vai lembrar da zebra. Lembra da zebra. Se não lembrar, vai da zebra. Né? Olha pra cá. Linda, vocês vão lembrar de leptóptero. Zebra, vocês vão lembrar de cigóptero. Pastando, vocês vão lembrar de paquítero. Durante, vocês vão lembrar de diglóptero. E dia, vocês vão lembrar de diacinese. Beleza? Lembrando que é sequencial. Mas tá? essa última não Diacinese? Falei. vai anotar aqui, Desaparecimento do núcleo. Ou desaparecimento da carioteca e núcleo. Ok? Facinho? Não, né? Mas dá para lembrar. Vamos para a próxima? Pode ir? Pode. Aí aqui, ó, é só aquele resumão que nós já sabemos, né? Então, só para confirmar aqui, deixa eu botar no... Olha aqui. Gente, para que vai ser necessário aqui, ó, o nosso centrosoma? Quem lembra? É aquele coisinha, aquela bolinha naquele xizinho lá. O que é o centrosoma mesmo? São dois centríolos. São muito, meu Deus, eu estou muito feliz, olha. É por isso que eu me esforcei para vir hoje, por causa de vocês, se fosse por mim, não. Olha aqui. Lembra que o centrosoma é o quê? Dois centríolos. Então aqui nós temos um parzinho centríolo. Na verdade, essa imagem não está muito legal aqui no início, né? Mas aqui no final, um centríolo em cada extremidade da minha célula. Ok? Um de cada lado. Para que vai servir o centrosoma? É ele que vai produzir o fuso mitógeno. Muito bem. Está vendo a sensação de orgulho? Nós temos aqui a condensação do material genético, falamos sobre isso, né? Então aqui está ok. A formação dos cromossomos, certinho. Desaparecimento da carioteca e do núcleo. Isso acontece aqui, é subetapa mesmo? No diacinese. Na diacinese, muito bem. Pareamento dos cromossomos, aqui são as sinapses. Imagina, vou falar besteira agora, tá? É igual para fazer a fecundação. Né? Não dá para cruzar de longe, não, tem que cruzar de perto. Né? Então, para poder fecundar o negócio certo. Então, isso aqui, ó, a sinapse acontece um do ladinho do outro. É o pareamento dos cromossomos. Aqui eu não falei esse nome para vocês, tá? Mas lá vem os nomes de novo. Das tétradas. Né? As tétrades. Tá? É a mesma coisa do que aquele complexo senatonema. É quando as quatro cromáticas estão juntinhas. Por isso que é tétrade, né? Tétrade é quatro. Né? Ou seja, tem quatro perninhas
do meu cromossomo. Lembra que a perninha é chamada de cromátides, tá? Aí nós temos aqui os quiasmas, né? O quiasma é o que mesmo? Já tá. É quando a gente percebe que já teve o crossover, né? Nós temos aqui o crossover, que acontece em qual etapa? Paquífero, muito bem. E aqui as 5 etapas, né, da prova de 1. Fácil ou difícil? Aqui está tranquilo, o pessoal aprendeu já, né? Vamos para... Não, na verdade, eu não lembro como é que eu fiz. Mas eu acho que eu coloquei só os nomes trocados. Possivelmente, tá? Então vamos lá. Mas não tem nada muito fácil assim, não, mas as 5 etapas. Vamos para a segunda. Ó, aqui tá bonito, né? Por quê, minha gente? Olha a lupa como agora aparece. Aqui, Luana, tá fácil de esticar o viagem, não tá? Opa! Hã? É bem colorido. É bem polar. Não, as imagens estão todas pretas. Né? Mas aí dá pra ver que é um preto. Tem. Dá pra ver. Tá? Então olha pra cá, minha gente. Se eu for, lembra que eu falei, foca na imagem, foca na identificação. Ó pra cá! Ai, não posso Ai, meu Deus! Ele tem vergonha. Olha pra cá. É a Coca-Cola, pessoal. Depois de tudo, uma aprender um negócio, né? Não tá dando certo, não. Olha pra cá. Quando eu observar essa estrutura, essa diferença, tá? Aqui é bonitinho, né? Aqui é uma, aqui é outra, tá vendo? Meu cromossomo ele é todo pretinho, mas aí apareceu essa partezinha cinza. Como é o nome disso? Quiasmas. Então eu já sei, Carla, isso aqui, tá vendo? Tem uma coisa importante também. Eu estou vendo muita gente prestando atenção, concentrada, né? É diferente. Então olha para cá. Quando eu vejo esses quiasmas, eu já sei que eu estou falando de meiose. Não é isso? Na mitose nós não temos isso. Ok? Beleza. Agora tem um detalhe importante, tá? Que é essa palavrinha aqui que vocês vão guardar no coração de vocês, tá? Que é chamado de homólogos. Homólogos. Esse prefixo homo quer dizer igual, né? Então, olha aqui um detalhe importante nessa imagem. Vocês estão vendo que o fuso mitótico aqui, ele está todo em azul, né? Está em azulzinho o fuso mitótico? Só que tem um detalhe importante. O fuso que está puxando esse cromossomo, ele está numa linha preta. Vocês conseguem ver aqui? Ó, aqui é a linhazinha preta, que vai puxar esses cromossomos. Então eu consigo ver aqui essa região, que nós chamamos de quê mesmo? Centrômero. Centrômero, muito bem. Detalhe importante. Esse fuso que está se conectando aqui no meu centrômero, ele vai puxar todo o cromossomo homólogo, né? Então, nessa metáfase 1 aqui, nós não vamos ter a separação dos cromossomos pelo cinetócoro. Vocês lembram lá? O cinetócoro, quando quebra o centrômero e um vai para cada lado, isso aqui não vai acontecer, tá? Porque esse fuso, ele vai puxar aqui o meu cromossomo, mas o cromossomo ele vai inteiro para o outro lado da minha célula, tá bom? Olha aqui a mesma coisa, esse fuso pretinho está se conectando aqui ao meu centrômero e esse cromossomo ele vai ser puxado inteiro para o outro polo da minha célula, né? Então, isso aqui
Quando o meu cromossomo ele vai inteiro, é que nós chamamos de cromossomos homólogos. Ok? Teve a memória essa aqui? Quem quiser anotar, anota aí. Eu não preciso falar que a metáfase é quando os cromossomos estão no meio da célula, né? Todo mundo já aprendeu isso. É chamado de placa equatorial ou placa metafase. Então, a diferença aqui na metáfase 1 é que vai acontecer, né, o pareamento dos cromossomos homólogos. Tá bom? Então lembre aí desse processo. Pode ir para o próximo? Pode. Vamos lá. Anáfase 1, cara, olha qual é a diferença agora, para não se confundir. Vou passar. Na anáfase 1, olha o que acontece, justamente separação, mesma coisa, separação dos cromossomos. Mas olha como é que está esse cromossomo aqui, minha gente. O fuso mitótico não está puxando ele inteiro? Ele separou as perninhas aqui? Não. Então, isso aqui ó, é justamente a representação da separação dos cromossomos homólogos. Eu só não entendi muito não. O quê? Essa parte aqui, por exemplo, aí tá separando os cromossomos homólogos. Aí aqui na metáfase 1, Eles só estão pareados. eles estão no pareados. meio. Eles estão no meio. Aqui ele mudou de posição, né? Lembra que na metáfase, Lúcia, nós temos a formação da placa metafase. Então, todos os 46 cromossomos, eles vão estar lá no meio da célula. Tá? A única diferença aqui é que ele está se preparando para separar. Só que ele só separa na anáfase. Tá. Né? Então, os 46 cromossomos, eles estão aqui naquela formação aqui, no meio, né? Onde acontece o fuso mitótico se conectando à região do centrômero, não é isso? Eles só estão preparados lá. Quando isso acontece, a metáfase acaba. Aí vai começar a anáfase, que é nada mais ou menos que a separação dos cromossomos. Então, os 46 aqui, vai 23 para cada lado. Entendi. Tá? Vai 23 para cada lado. Beleza? 23, tá. Eu posso afirmar que aqui vai ter a gente consegue identificar o sinetócoro? Eu posso afirmar que aqui nessa etapa a gente consegue identificar o sinetócoro? Sim ou não? Valendo 2 pontos na prova. Oh, meu Deus. Não? Sim ou não, cara? Gente, vamos pegar a base. O que é o sinetócoro? Divisão de cromossomo no meio. É quando separa o centrômero. Esse centrômero aqui, ele foi separado? Não. Então aqui, já marcaria lá na prova como errado, né? Porque aqui nós não temos identificação do sinetócoro. A gente tem identificação do centrômero. Eles não estão ligados, né? Eles vão se separar quando? A parte 2. Tá bom? Então observa que quando eu tenho aqui a separação do meu cromossomo homólogo, eu não consigo identificar ainda o meu sinetócoro. Só quando as cromátides são separadas. E aqui as cromátides estão juntas, né? Elas foram repuxadas por completo. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Aqui nós já aprendemos que é tudo o inverso, né? É a reconstrução da minha célula. Então nós temos lá tudo voltando ao normal. Aparece novamente, né, o meu envoltório nuclear, aparece novamente o meu nucleolo, os fusos da minha célula, né, o fuso mitótico começa a separar, o sinetócoro, né, volta e vai acontecer
também a desesquilibração dos meios cromossomos. Eles voltam a ficar uma fita individual, né? Mas observa que aqui, ó, os meios cromossomos eles já estão todos coloridos. Por quê? Porque já houve mistura genética. Quantas células estão sendo geradas aqui, ó? 2, né? Então, a telófase 1, que é a finalização da meiose 1, já surgem aí 2 células modificadas. Mas acaba o processo aqui? Não. Ele continua. Porque ainda faltam mais 4 etapas. Beleza? Duas células modificadas. Pode ir? Pode. Agora, minha gente, é o mais fácil. Por quê? A meiose 2 é exatamente igual à mitose. A diferença é que aconteceu já o crossover e os cromossomos eles já estão modificados. Beleza? Vamos ver aqui. Prófase 2, lembrando aí que é a etapa 2, né? Então, como nós tínhamos 2 células, essas 2 células vão fazer o processo igual, né? Então, lembra o que acontece aqui na prófase? Primeira coisa, vai anotando aí. Pode falar, o que acontece? Sim, mas tu pega o que acontece aqui. Vai lá pra fora. Não. Primeira coisa que vai acontecer aqui na prófase 2. Desaparecimento. O que mais? Então, primeira coisa que vai acontecer na prófase 2. Desaparecimento do envoltório nuclear e núcleo. É a mesma coisa que você já sabe, gente. Desaparecimento do envoltório nuclear e do núcleo. Então, tipo, aqui desaparece, mas lá na própria Não, esquece a prófase 1 agora. Ah, tá. Porque agora é igual da mitose, que a gente já aprendeu. Tá? Então vamos lá. Prófase 2. Acontece o quê? Desaparecimento do envoltório nuclear e do núcleo. O que acontece com os cromossomos aqui? Eles são duplicados? Sim. A duplicação acontece lá na interface. Esqueçam a duplicação. Aqui acontece a condensação. Olha, Carla, eu botei essa questão lá para tu errar essa história. Não, você acertar. Na prova fazer uma etapa, você vai continuar a condensação? A gente falou de prófase, é sempre condensação. Etapas também, né? Hã? Etapas também. Não, na metáfase só vai se condensar mais. Tá? Condensação dos cromossomos. Vai ter aqui, ó, como é o nome disso aqui mesmo? Centrosoma. Vai acontecer o quê? A formação do centrosoma. A mesma coisa que você já sabe, gente. Só repetir. Formação do centrosoma. Para que serve isso aqui mesmo? Para gerar, para produzir, para dar origem para o fuso mitótico. Beleza? E aí termina. Só fácil. E a formação do centrosoma. Isso. Eu vi que vai ser aqui fácil aí, quero ver. Na hora da prova vai estar tudo misturado. Amém. Já? Já. Vamos lá. Agora, o 2. Metáfase 2. Fibras Puxura cromossomais. do neuroteíno, né? Puxura.
Olha para cá. Metáfase 2. Gente, por que está fazendo duas células agora? Nem imagino. Muito bem. Abacadas. Por que tem duas células agora, não é somente uma? Porque eu sei que isso aqui é metáfase 2, já passou pela primeira etapa. Né? Então lembra, na meiose eu vou passar por 8 etapas. Então a primeira etapa vai gerar 2 células, quando terminar o segundo processo vai gerar 4 células. Tá bom? Então aqui, ó. O que nós podemos observar? Metáfase 2. Aqui, vou só perguntar. Já aconteceu o crossover? Não, Ana? Por que não? Aconteceu já. Olha o que eu estou perguntando. Já aconteceu o crossover? Olha a imagem. Não, né? Não. É engraçado que ela responde uma coisa e para ela ela vai responder. Luana, olha só a Luana, ninguém se mete. Luana, como é o nome daquela região que você falou? Dá para ver aí? Tem certeza? Tem que achar ou não tem? Você tem certeza que você está falando? Se tem que achar, já não passou pela pressão? Então já teve mistura. Então aqui já passou. Está tudo certo. Lembra desse detalhe, minha gente. Né? Olha que os cromossomos tudo modificados já. Aqui é o olho azul do pai. Né? Aqui é o cabelo liso da mãe. Beleza? Aí vai ser lindo. Então olha para cá. Nesse caso, a metáfase, eu já aprendi que quando os meus cromossomos estiverem na placa metafase ou na placa, né, equatorial, no meio da minha célula, eu estou falando de metáfase. Correto? Se eu tenho aqui, ó, os cromossomos alinhados, aí eu te pergunto, esses cromossomos aqui, eles são homólogos? Não. São os cromossomos homólogos? Olha a imagem, olha para cá. Eu vou mostrar essa aqui, olha essa imagem, memoriza aí. E vou mostrar aqui, ó. Não são. Não, gente. Não. São diferentes. Aqui já são diferentes, ó. Não tem só um cromossomozinho aqui? Sim. Então eles não são iguais. Tá? Então observa que, nesse caso, nós vamos ter os cromossomos alinhados, eles já passaram pelo crossover, a gente consegue ver os quiágenes, tá? Mas cada fuso desse, olha isso aqui como está bem bonitinho. O fuso não está conectando aqui, ó, no centrômero. Esse outro aqui não está conectando do outro lado. Então, se conectou dos dois lados do centrômero, já não é homólogo. Tá? Então, lembra aqui que nós não temos o pareamento dos cromossomos homólogos. Essa característica é da metáfase 1. Beleza? Então, já vai anotando aí que o pareamento, já está na verdade, né? O pareamento dos cromossomos homólogos acontece na metáfase 1. Aqui na 2, não. Eles só vão estar dispersos mesmo, tá? Mas não ocorre o pareamento. Vamos para a anáfase 2? Anáfase 2. Homólogo. Pareamento dos cromossomos homólogos só acontece na Metáfase 1. Ok? Vamos para a anáfase 2. Olha aqui. Nessa imagem, eu consigo identificar a região do cinetróporo? Sim, já está. Eu consigo identificar, Adriana, a região do cinetróporo? Olha lá. Professor, eu não lembro mais o que é cinetróporo. A separação. É quando o centrômero ele vai ser rompido, ele vai ser separado. Então eu
consigo ver aqui o cinetóquio separado? Sim. Eu tenho duas perninhas agora no cada cromossomo? Olha para lá. Não. Olha para cá. Vou mostrar de novo as imagens. Olha aqui, ó. Olha essa. E olha essa. Aqui, os meus cromossomos, eles estão inteiros. Eu tenho 4 perninhas aqui, ó. Sim. Né? Aqui eu tenho 2 para cima e na verdade ele está cortado assim, né? Então esse aqui é uma perna, isso aqui é outra. São 2 pernas, ok? Isso aqui é um cromossomo inteiro. Lembra que cada perninha dessa é chamada de cromátide. Beleza? Na anáfase 1, o meu fuso vai puxar o cromossomo inteiro, que é a separação do cromossomo homólogo. Lembra lá? Só que aqui, ó, nessa anáfase 2, isso não acontece. Cada perninha do meu cromossomo foi para um lado. Então isso aqui, ó, é uma cromátide e aqui é outra cromátide. Então aquela região, né, que estava assim, ó, né, que é o meu cromossomo, como é que vai ficar? É como se estivesse assim, só com a metade, né, do meu centrômero, e aqui eu tenho a outra metade, correto? Não é isso que a gente está vendo aqui? Sim. Só que essa perninha parece que são duas, né? É uma só, que está no meio da região aqui, né? Então, lembra-se, isso aqui, essa região, é chamada aqui, ó, né? É chamada de quê? Centrômero. Quando ela foi rompida, a gente chama isso aqui de beleza? Então eu só consigo ver o meu cinetócoro na anáfase 2. Posso afirmar aqui que esses cromossomos são homólogos? Posso ou não posso? Muito bem, não posso. Não. Professor, esse vermelhinho aí, desse cromossomo aí, é o quiasma, é? Onde? Esse vermelhinho aí, porque tem... Ah, tá. Porque o processo continua. Ah, sim. Não terminou ainda. Aham. Então, lembra, se eu vejo a região dos quiasmas, eu estou falando de meiose. Aham. Tá? Tá. Então vai ter essa parte central no final. Tá. Ok? Tá com sono? Vamos lá. Vou pro próximo? Como é que é fácil, né? Atelófise. O que vai acontecer na atelófise que nós já aprendemos? Lembra que é a citocinese, né? Na atelófise, independente se vai ser na mitose, na meiose, se vai ser 1, se vai ser 2, sempre a citocinese é a reconstrução da minha célula, né? Então lembra, vai aparecer o que mesmo de novo? Citocinese. Vai aparecer novamente o envoltório nuclear, vai aparecer novamente o nucleolo. O que vai acontecer com os cromossomos? Não, eles vão descondensar ou desespiralizar, né? Então eles vão voltar a ser uma fitinha, né? O que vai acontecer com o fuso mitótico? Vai desaparecer. O centrossomo aqui vai desaparecer também. Tudo desaparece. Beleza?
Qual é o marco aqui? Porque vocês precisam lembrar de fato que vai acontecer a citocinese, né? Que é a reconstrução da minha célula. Quantas células vão ser geradas no final da meiose? 4 células. Está vendo? 4 células aqui. Mas olha aqui, Buxuda. Esse cromossomo apresenta que asma? Bora, Buxuda, fala. Estou até marcando aqui. Apresenta. Esse cromossomo apresenta que asma? Sim. Né? Então, esse cromossomo já foi modificado. Outra coisa que é importante. Esses cromossomos aqui que ficaram, eles são haploides ou diploides? Porque tem 2. Aonde é que vocês estão vendo 2 aí? As coisas. Minha gente, todo o processo, essa eu não botei na prova, vou colocar. Ainda bem, professor. Toda telófase, independente se vai ser metáfase 1, ou se vai ser na meiose 1, na meiose 2, se vai ser na mitose, todas as telófases acabam com cromossomos haploides. Eu já falei isso para vocês. Acabam? Olha aqui, eu não estou vendo uma perninha só? É haploide. Olha aqui, ó. Não é uma perna só? Então aqui é um haploide, aqui é outro haploide. Por que que tem que terminar com haploide? Por causa da divisão, cromossomos. Não. Por quê? Para começar um outro processo, eu vou passar por que fase? Na intérfase. Qual é a principal coisa que acontece na intérfase? A duplicação dos cromossomos. Então, eu tenho que terminar com uma perninha só, sendo haploide, porque eu vou passar por intérfase e vai se duplicar. Aí se tiver 2, vai passar por Se tiver dúvida, vai dar merda, porque vai dar síndromes lá. Né? E ter mutações. Beleza? Beleza. Vão errar. Se vão errar, você sabe besteira. Não vai ser destacado. Vai saber besteira. Ok? Acabou. Acabou? Agora exercício. Não, vou passar o outro. Então vai corrigir ele. Ótimo. A cabeça da gente. Eu não tenho Só mais não. passou um exercício. Foi só um. Só uma lição. Professorzinho. Ainda porque eu não consegui fazer. Só é o único que faz isso, tá? Que é? Exercício?